Um dos investimentos que mais atrai novos investidores para a Bolsa de Valores são os fundos imobiliários. E isso tem se mostrado ao longo do tempo com a quantidade de novos investidores que têm chegado para investir nesse ativo. Mas é muito comum que alguns desses investidores comecem a investir sem ter um conhecimento mínimo necessário para começar. E isso acaba acarretando em muitos erros. E esses erros são vários, mas eu trouxe aqui os erros mais graves, os piores erros que um investidor iniciante em fundos imobiliários pode cometer. Então fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Bora lá? E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal ativando todas as notificações para ser avisado sobre os novos vídeos e conteúdos que eu vou trazer por aqui no YouTube. Além disso, o algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade e entrega ele para mais pessoas. O primeiro grande erro cometido pelos investidores de fundos imobiliários é usar fundos imobiliários como reserva de emergência. E é importante dizer que a reserva de emergência ela é destinada para que a pessoa tenha ali um dinheiro separado para utilizar no caso de algum imprevisto, de algum evento que ela não consegue prever. E alguns exemplos de imprevistos que podem acontecer é você perder o seu emprego, que é a sua fonte de renda, ter algum familiar doente, hospitalizado, ter algum problema grave na sua casa que precise de uma reforma, ou até mesmo no seu carro que você usa como meio de trabalho. Tudo isso se configuram como emergências ou fatos imprevistos que você precisa ter um dinheiro separado para isso. E para a reserva de emergência são indicados investimentos que possuam liquidez, de preferência diária, e também segurança. Rentabilidade é uma das coisas que menos importa para a reserva de emergência. Desde que ela mantenha o valor do seu dinheiro, ou seja, cubra a inflação, já está de ótimo tamanho. Dessa forma, se você coloca o dinheiro da reserva de emergência em fundos imobiliários, você estará exposto tanto ao risco da renda variável, porque fundos imobiliários são ativos de renda variável, quanto às oscilações que o mercado poderá ter durante o percurso, durante os seus investimentos. Isso pode ocasionar que no momento que você mais precisar do dinheiro, o montante investido esteja menor do que o que você investiu e você vai acabar tendo que retirar esse dinheiro com perdas. E aqui eu tenho certeza que ninguém quer perder, não é mesmo? Não bastasse isso, ainda existe o problema de liquidez dos fundos imobiliários, já que alguns fundos imobiliários possuem poucas negociações diárias, ou seja, não tem negociações suficientes para que no momento que você der a sua ordem de venda, você consiga vender e retirar o dinheiro com certa facilidade. E ainda há a questão da liquidez da bolsa, que tem 2 dias úteis para você retirar o dinheiro, para ele bater na conta da sua corretora e você conseguir ali retirá-lo para de fato utilizar. Então fica muito claro que os fundos imobiliários não devem ser usados como reserva de emergência em hipótese alguma. Ficou claro? Então bora para a próxima. O segundo maior erro que os investidores de fundos imobiliários podem cometer é escolher um fundo imobiliário exclusivamente pelo seu dividend yield. O dividend yield é um indicador que mede os rendimentos pagos pelo fundo imobiliário em relação à cotação atual do fundo. Muitas pessoas ainda cometem o erro de escolher um fundo imobiliário simplesmente por ele pagar altos rendimentos, altos dividendos. E isso não é um critério unicamente aceitável. Nós temos que analisar o fundo imobiliário como um todo para conseguir selecionar. Sem falar que quando nós falamos de fundos imobiliários, é muito comum que os rendimentos oscilem, ou seja, variem para cima e para baixo. Dessa forma, não é uma escolha muito inteligente você selecionar um fundo imobiliário apenas pelo dividendo que ele está pagando atualmente, sem conhecer todo o histórico de pagamento e o porquê que ele está pagando os dividendos que ele está pagando hoje. E é importante dizer que essas oscilações ocorrem por diversos fatores, desde vendas de ativos, ganho de capital do fundo, o próprio RMG, que é uma forma de remuneração dos gestores, as taxas de administração e performance, que também podem variar, revisionais e reajustes de aluguéis dos imóveis do fundo, tudo isso pode afetar a capacidade de pagamento do fundo e também os dividendos que ele irá pagar no período que você está analisando. Então é muito importante considerar todos os fatores
para analisar o porquê ele está pagando o dividendo que ele está pagando atualmente e não somente olhar o valor do dividendo como uma única forma de análise. Assim, o que acaba acontecendo é que algumas pessoas compram ativos no momento de euforia, no momento de uma alta expressiva dos ativos, sem entender que às vezes aqueles resultados, aqueles dividendos que estão sendo pagos, são não recorrentes e devido a algum fato, algum acontecimento específico muito positivo e que não deve se repetir tão cedo. Dessa forma, acabam perdendo dinheiro por não entender que aquilo ali foi algo pontual. E o terceiro grande erro cometido pelos investidores de fundos imobiliários é comprar um FII sem antes estudar e entender a sua operação. É algo fundamental para todos os investidores que antes de investir em determinado ativo, nós entendamos como é a operação desse ativo, ou seja, como ele de fato vai trazer dinheiro, como ele vai trazer lucro para nós. E há uma expressão que eu gosto muito, que diz assim: se você não consegue explicar em uma frase como uma determinada ação ou fundo imobiliário ganha dinheiro, você não deveria tê-lo. E é exatamente assim que funciona. Você precisa ter na ponta da língua qual tipo de fundo imobiliário ele é, se ele é um fundo imobiliário de tijolo, se ele é um fundo imobiliário de papel, que é o caso dos recebíveis imobiliários, em qual segmento ele está situado, se é o segmento de galpões logísticos, de shoppings, de lajes corporativas, educacional, agências bancárias, tantos outros que nós temos que você também precisa saber antes de começar a investir. Quais são os principais ativos, os principais imóveis, os principais recebíveis que esse fundo tem? Qual é a sua gestão? É uma gestão que se provou ao longo do tempo, que já passou por crises? Qual é a taxa de administração que esse fundo cobra? Tem taxa de performance? Qual é? Tudo isso você precisa conhecer antes de fato investir em determinado fundo imobiliário. E você deve estar se perguntando: Daniel, onde eu encontro todas essas informações que você falou agora e eu não faço nem ideia de onde achar? É o seguinte, existem os chamados relatórios gerenciais, que cada fundo imobiliário tem a obrigação de divulgar, e nesses relatórios você vai encontrar todas as informações e muitas outras. Isso tudo é fundamental para que você consiga de fato entender como aquele fundo imobiliário funciona e decidir se você vai continuar investindo, se você vai iniciar os seus investimentos nele ou não. É importante dizer que esses relatórios gerenciais são obtidos de forma totalmente gratuita. E além deles, ainda existem diversos sites e aplicativos em que você consegue encontrar informações como essas que eu falei e conseguir fazer a sua análise de forma ainda mais simples que pelos relatórios. Mas é muito aconselhável que, se você ainda quer tomar a decisão de investir ou não em um fundo imobiliário, você faça de fato uma análise direta nos relatórios gerenciais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de locais onde você pode realizar as análises dos fundos imobiliários que você pretende investir. Resumindo, lendo os relatórios gerenciais e analisando os fundos imobiliários a fundo, você vai poder tomar uma decisão muito mais fundamentada, com muito mais certeza, se você quer de verdade investir naquele fundo imobiliário e se ele se adequa de fato ao seu propósito e ao propósito da sua carteira. Existem vários outros erros possíveis de serem cometidos em relação aos fundos imobiliários, mas eu quis com esse vídeo trazer os 3 maiores e mais graves erros que podem ser cometidos para que você já evite de cometê-los e comece com o pé direito em fundos imobiliários. Tenho certeza que evitando esses erros, você vai ter um desempenho muito melhor na sua carteira de fundos imobiliários e vai conseguir alcançar a sua independência financeira de forma mais rápida e mais segura. Agora eu quero saber de vocês, qual é o pior erro na sua opinião? Você já cometeu algum deles? Escreva para mim nos comentários. E me siga nas redes sociais para acompanhar os diversos conteúdos que eu posto diariamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!